Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que, olha, deixou 2 pontos preciosos pelo caminho na Premier League. Tinha uma rodada de ouro, todos os rivais tinham tropeçado. Brentford, o Tottenham, tava tudo dando certo. O time tinha tudo ali para conseguir pontos importantes e se tivesse vencido hoje, passava o Fulham na tabela, né, e teria o mesmo número de jogos, né, estaria com 40 pontos e a 2 pontos do sexto colocado. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos, mas é alguma coisa. O time estaria ao alcance de uma vaga de Europa League. Isso não é pouca coisa, né? E o que acontece? O Chelsea vai lá e cede um empate para o 15º colocado de uma maneira que não dá para perdoar. E eu acho que esse é o empate que mais machuca, porque é um empate desnecessário, né? Não é que o time adversário vendeu tão caro, vendeu isso, obviamente, né? Mas é o jogo que você controlava quando estava empatado, abre o placar e você recua sem necessidade. Eu acho que o que atrapalha mais o Potter nesse trabalho do Chelsea é esse espírito de equipe mediana, porque em equipes medianas, quando você abre o placar, você tenta segurar, né? Porque normalmente o seu time não tem essa condição de sustentar esse placar. E nem era tudo isso a questão do Brighton do Potter. Lá ele era até mais agressivo. O que me espanta é isso, né? É obviamente um lugar que ele tá com a pressão dele, por mais que o time melhore nas últimas rodadas, ainda há muita gente que é desconfiada do trabalho dele, que não vê ainda o Chelsea avançando com ele. Eu acho que o que mais me irrita é isso, porque se ele fosse mais agressivo, podia ter conseguido um grande resultado. Mas qual é a primeira substituição dele? Trocar o Pulisic pelo Gallagher, né? Que foi super bem contra o Leicester, mas naquele jogo encaixou, nesse nem tanto, né? Agora, você vai lá e troca o Kovacic pelo Loftus-Cheek, né? Colocou o Kanté no banco pra quê? E eu acho que o que mais me irrita é, ele tira a propositividade do time e cada vez mais fica mais difícil abrir o placar, né? Porque você tem menos atacantes, você tem menos os jogadores que são mais decisivos no ataque, só sobrou o Havertz dos principais. É bom ver o Chukwuemeka ganhando alguns minutos, mas é estranho. O Madueke e o Mudryk não vão ganhar minutos também. Eles seriam importantes, ainda mais com o time cansado, né? Até porque o Elias Sims, que é o cara que marca o gol de empate, o do 2-2, ele chegou com mais fisicamente inteiro e superou o Kalidou Koulibaly. E aí vem o erro maior do Potter, a meu ver, porque o único zagueiro que estava amarelado era quem? O Kalidou Koulibaly. Fofana e Badiashile não estavam. Quem são os zagueiros mais rápidos do Chelsea? Fofana e Badiashile. Quem que é o zagueiro que fica em campo? O Koulibaly. O Badiashile também ficou, mas naquele lado era o Koulibaly. E não fazia, eu não gosto desse negócio de troca de zagueiro quando é desnecessário, entende? Você não tá fazendo nada certo com trocando zagueiros assim. Acho que o Fofana naquele lance seria muito melhor do que o Koulibaly. Ele tem um tempo de bola hoje, até por ser mais jovem, a velocidade melhor, e acabou sendo superado por um jogador que sequer não tinha um gol de Premier League. Até duro falar isso, porque até aquele momento a partida do Koulibaly não era ruim, mas acaba sendo um lance capital. E o Kepa Arrizabalaga falha no primeiro gol, eu acho que ele sai muito mal, isso é um problema do Kepa, né? Às vezes ele sai muito mal do gol. No segundo eu acho que tá mais na conta do Koulibaly, eu não vou colocar tanto na conta dele, porque um zagueiro não pode deixar o adversário passar desse jeito. Mas o primeiro não tem como tirar da conta dele, mas para mim o maior culpado é o Potter, porque falta ousadia. Todos os jogadores que ele coloca em campo entram mal, porque não eram para eles terem entrado, né? Ou se fosse para entrar em outras funções. Não gostei do que ele fez, a falta de agressividade. Você tá no Chelsea, né? Eu acho que isso é uma coisa que o Potter tem que entender. Você tá em um time que luta pelo primeiro escalão, você não está mais no Brighton. O seu trabalho no Brighton foi excelente, maravilhoso, incrível. Eu elogio demais o trabalho dele no Brighton. Pegou um time que não era um nada na Premier League, era para ser aquele time ioiô, transformou um time que é hoje primeira divisão, claro. Isso aí é muito mérito do Potter com orçamentos limitadíssimos, mas agora você está no Chelsea, um time de super orçamento, de super jogadores, um time que tem ambições enormes. Você tem que se condizer com essas ambições também em campo, né? E eu acho que o jogo de hoje é uma amostra que ainda falta coisa pro Graham Potter, né? E hoje é aquele jogo que, como eu disse, dói, porque eram 2 pontos que valiam ouro pro Chelsea e colocariam o clube definitivamente ali numa esperança maior de brigar ainda pelo top 4, né? Poxa, o Chelsea tinha as oportunidades hoje em campo. Imagina, o Tottenham hoje tem 49 pontos, é o quarto colocado. Se o Chelsea tivesse 40, com um jogo a menos, ele poderia ir para 46. Então, assim, 43. Então, estaria 6 pontos. Então, assim, haveria mais chances, né? Mas quanto mais tropeços vai tendo, menos rodadas vai tendo para alcançar. Então, é um tropeço que dói pro Chelsea. Essa é a verdade. Foi um jogo que dói, até porque o Chelsea chegou a estar na frente 2 vezes, né? O Chelsea teve as chances para vencer e não conseguiu. O próximo oponente é o Aston Villa, o time do Unai Emery, que vive boa sequência, 3 vitórias nos últimos 4 jogos, então não se espere um jogo fácil Chelsea-Aston Villa, a ver o
que o Graham Potter vai fazer. Esse jogo, para sorte ou não do Graham Potter, é só em março, né? E ele perdeu a chance de, né, só em abril, melhor dizendo, dia 1º de abril, e ele perdeu uma chance perfeita de fazer um mês de março perfeito, com só vitórias, mesmo que algumas atuações não sejam lá aquelas maravilhas, mas sempre isso, né? Abre o placar e o time perde um pouco da intensidade, e isso sempre tá prejudicando o time. Não teve um jogo do Chelsea que o time perdeu essa objetividade, e isso foi bom, entende? O time conseguiu se defender com mais segurança. No máximo, o jogo contra o Dortmund, mas lá no Dortmund ainda tinha as válvulas de escape para o contra-ataque, que perderam um turbilhão de chances, podia ter sido uma vitória maior, mas lá ainda tinha essas válvulas. Hoje perdeu, não tinha mais o elemento do contra-ataque em velocidade, né? Não faz sentido você se prostrar na defesa e esperar o contra-ataque se você não tem ninguém para puxá-lo. Para mim, o Potter foi muito mal no segundo tempo e o Chelsea perde chance de ouro de vencer, e o Everton, obviamente, consegue um pontinho importante, porque consegue uma folguinha de 2 pontos para o 18º colocado, que ainda tem jogo para fazer, mas de qualquer maneira ali são pontos, cada ponto vale ouro na situação do Everton, que vai no momento na 15ª posição, os trancos e barrancos, né? De grão em grão a linha enche o papo, mas assim, ressaltando, o Everton tem um dos piores ataques da Premier League, acho que só tá no mesmo nível do Forest, né? Só como tem um jogo a mais e tem um a mais que o Crystal Palace também, né? Melhor dizer isso, né? O Crystal Palace é o pior ataque, mas são 22 gols em 28 jogos, não dá para tomar 2 gols do Everton. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.